Oi, gente! Ah, Eu abri lá no Instagram uma caixinha para vocês estarem mandando perguntas sobre Japão, trabalho, nosso relacionamento, etc, né? E também aqui na comunidade do YouTube. e hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas Isso nesse aí. vídeo. Então, se você não me segue lá no Instagram, já vai lá seguir, que eu vou deixar o arroba aí pra você. E pra quem é novo aqui no canal, prazer, sou a Kaori. Conte qual eu sou o Bruno. Estamos no Japão há 3 anos e compartilhamos um pouquinho da nossa realidade aqui no Japão. Então, se você não é inscrito, Se inscreva para viver essa jornada junto com a gente. bora lá? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é da Cíntia RJO. Olá, queridos. Adoro seus vídeos. Muito obrigada, Cíntia. Gostaria de saber a idade de vocês e o aniversário. Abraços. Bom, eu tenho 27 anos, faço aniversário dia 19 de março. E eu tenho 29 anos e eu faço dia 1º de fevereiro. Nossa segunda pergunta, bora lá. Caroline Lourenço perguntou: vocês já moravam juntos no Brasil? Estou acompanhando todos os vídeos de vocês. Primeiramente, obrigado por estar acompanhando nossos vídeos. Muito obrigada. No Brasil, a gente morava separado. Teve até um período que a gente morou junto, mas foi bem pouco. Acho que foi uns 2 meses, que foi bem na época da pandemia, né? Foi na pandemia? Foi na pandemia. Mas basicamente a gente morava separado. Sim, E a gente começou a morar junto aqui no Japão. isso. Então a gente, assim, nunca de fato, assim, moramos juntos antes de vir pro Japão. Próxima pergunta. Vamos indo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ixi, tá balançando. Próxima pergunta é da Vitória Aiko. Com quantos anos de relacionamento vocês decidiram ir pro Japão? A gente está 3 anos aqui no Japão, então eu tinha 24, né? 24, né? É. Eu tinha 24 e o Bruno tinha 26. Verdade. Ah, mas não é isso que tá perguntando. Desculpa, gente. Com quantos anos de relacionamento, né? Bom, estamos juntos há 12 anos, então... Com 9 anos. Com 9 anos a gente decidiu vir. Mas não foi esse fator que fez a gente decidir. A gente sim. queria vir, foi a época que deu pra vir, né? Próxima pergunta é da Aline Sena. Como era a vida de vocês aqui no Brasil e como se conheceram? Quer começar? Pode ser. A nossa vida no Brasil era diferente uma do outro, tá? Porque a gente morava em casa separada, então era diferente. No Brasil, eu trabalhava numa fábrica que fazia máquina de lavar roupa e eu era engenheiro lá, né? Então era basicamente isso. Mas a gente morava na mesma cidade, né? Ah, A gente já chegou a morar separado, né? Na época. Na verdade, foi... A maior parte do nosso relacionamento a gente morou em cidades separadas, né? Porque logo depois que a gente começou a namorar, eu fui pra faculdade, aí era outra cidade, depois eu comecei a trabalhar em outra cidade. E eu sempre morei em Araçatuba e nunca saí de lá. Então, É isso. como era a vida, a nossa vida era tranquila, né? No Brasil. Ah, sim. A gente... não sei como dizer como que era a nossa vida. No final da nossa vida no Brasil, a gente morava nas casas dos nossos pais, né? Isso. Então a Kaori morava na casa dos pais dela e eu morava na casa dos meus pais. E era tranquilo, né? Assim, não tinha nada demais, assim, uma vida normal. Sim. E tem como se conheceram, né? Essa parte a gente já respondeu em outros vídeos, mas a gente se conheceu através, tipo, de uma comunidade nipônica, né? Basicamente. Sim. E a gente começou a se falar por Facebook lá na época. O Bruno me chamou lá, né? Primeiro lá no Facebook. E aí a gente começou a falar e nunca mais parou de falar. E em 6 meses a gente tava namorando. Sim. Basicamente, resumindo bastante. Vamos para a próxima pergunta. Essa foi a pergunta que, assim, mais teve, como vocês estão vendo aí na tela, que eu vou colocar várias perguntas, que é se nós pretendemos voltar para o Brasil. Acredito que sim. A nossa intenção no momento é sim voltar a morar no Brasil, Sim. Porém não temos uma data, não temos nada definido assim, sabe? Sim. Mas sim, pretendemos voltar. Por quê? Eu até recebi um comentário recentemente falando por que a gente queria voltar, não gostaram do Japão. E não é isso, gente. A gente adora morar aqui no Japão. Aqui a vida é muito tranquila. Eu gosto bastante, pelo menos. Você gosta? Também gosto bastante. Porém, o que pega pra gente é a questão de estar longe da família. A gente sente muita falta, assim, da nossa família mesmo, que tá tudo no Brasil, né? Então, essa parte pega bastante, assim, né? Sim. E tem uma pergunta dentre essas que é interessante, que é da Nath Duarte. Vocês querem morar no Japão para sempre ou só foram para juntar dinheiro e voltar pro Brasil? A gente não quer morar no Japão para sempre, mas a gente também não veio no Japão para juntar dinheiro, né? Não era o nosso objetivo principal, né? Que tem muita gente. Isso foi tipo uma consequência, porque querendo ou não, você vindo aqui no Japão, mas não é que no Brasil a gente já não fazia isso, né?
Sim. No Brasil a gente já tinha uma vida boa, só que era uma vontade muito grande a gente conhecer o Japão. A gente queria ter uma experiência diferente, né? Sim. Então era essa a ideia, conhecer aqui o Japão. E assim, uma das coisas que na época eu queria muito me mudar, um dos motivos também, né? É que eu queria ser mais independente, sabe? Porque eu sinto que, estando lá no Brasil, eu acabava... Ficando muito embaixo da asa dos pais. É, sim. Então, eu queria realmente estar independente, né? Me virar, porque eu conheço como que eu sou. Então, tipo, estando no Brasil, acho que seria muito mais complicado. Então, eu acho que foi uma boa escolha, porque eu sinto que amadureci demais, assim, morando aqui no Japão, em 3 anos. Pra quem não sabe, a Kaori era muito mimada. Não era mimada. Mas agora ela tá bem evoluída. Eu não era mimada. Mentira, gente. É mentira, tá? Então vamos para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é do Michael. Ohayou, ohayou. A possível falta de perspectiva de trabalho bem remunerado no Brasil pesou na decisão de ir para o Japão? O Bruno não conseguiu uma boa colocação como engenheiro aqui no Brasil? Tudo de bom para vocês. Bom, respondendo essa pergunta, no Brasil eu tinha uma perspectiva de trabalho boa, né? O Bruno tinha. Porque, O Bruno recebia bem. como vocês não sabem, eu sou muito inteligente. Pior que é mesmo. Então, Pior que é mesmo. na faculdade eu fui o melhor aluno. Eu consegui vários títulos depois, né? Sim. De mestrado e doutorado, então trabalho eu conseguia bem fácil. Sim. Tanto que eu tava me planejando trocar de emprego lá no Brasil. Eu tinha até conseguido passar no novo emprego, só que a gente já tinha planejado certinho vir pro Japão, né? Sim. Então aí a gente pegou e eu vim pro Japão. Então acho que esse é o motivo isso. que causou... A vinda para o Japão. Sim. Foi mais a questão, como a gente já falou várias vezes, é a questão mais de conhecer um novo país, Esse é um desafio novo, né? experiência nova. Sim. E tá sendo muito bom pra gente, né? Vamos para a nossa próxima pergunta. Próxima pergunta da pergunta. da Giovana Paula. Como foi o planejamento para vir para o Japão? Planejamento? Sim. Como que foi? Eu acho que por eu ser engenheiro, eu gosto muito de planejar bem as coisas. É. Não que vai dar tudo certo, mas eu gosto de planejar bastante. Então a gente tomou bastante cuidado na questão de financeira. A gente, na época, eu lembro que eu assistia muito, mas muito vídeo, assim, pesquisava sobre quanto a gente receberia de salário, estava compensando mesmo. Porque querendo ou não, por mais que no Japão recebe mais, se não desse pra guardar mais do que eu guardava no Brasil, nem compensava vir financeiramente também. Não faria sentido muito, né? Então, a gente pesquisou bastante quanto que a gente ganharia, quanto que a gente gastaria, quais seriam os nossos custos iniciais. Além disso, a gente começou a ver a questão de o que compensava mais, fazer as coisas por conta, se era melhor Sim. contratar uma agência. Então a gente pesquisou bastante antes de vir pro Japão. O processo não foi de um dia pro outro, Não, né? não Então foi. a gente, querendo ou não, já ia se preparando financeiramente, já ia correndo atrás da agência. Então foi E um processo bem planejadinho. Eu acho importante não tomar essa decisão de uma hora para outra, porque querendo ou não, é uma decisão É importante, né? Sim. Bom, a próxima pergunta é do Matheus Oliveira. Vocês acham que ir pro Japão em casal ajudou a lidar com solidão de ser estrangeiro? Com certeza, né? Com certeza. Não sei nem se é por conta, assim, do solidão de ser estrangeiro, mas de estar longe da família, né, no caso. E sim, ajudou muito, muito. Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu acho que eu não teria vindo pro Japão, sinceramente. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Pra quem não sabe. Então eu tenho muita dificuldade, assim, de me relacionar com as pessoas. Então, eu acho que pra mim ia ser muito difícil. Muito desafiador, essa parte. Eu acho que até para pessoas que já são mais extrovertidas, dependendo da fábrica que você entra, não tem muito pessoa da sua idade, ou não tem muito brasileiro. Sim. Então acaba que você, às vezes pode ser que não consiga muitos amigos, né? E querendo ou não, é meio deprimente quando você não tem pessoas ao seu redor, né? De apoio mesmo, né? Sim. Com uma pessoa com quem você realmente pode contar e você confia mesmo. Então eu acredito que você vir com alguém, pode ser seu irmão, seu primo, sei lá, Eu acho que... já ajuda bastante. Sim. Porque vir sozinho
é um desafio. Eu tenho alguns amigos que vieram sozinhos e eu admiro muito eles, porque eu não sei se eu ia aguentar Eu acho que ficar, tipo, o final de semana sem ninguém para conversar, sei lá, acho que deve ser bem complicado. Eu acho que sim. Próxima pergunta é da Ari GMS. Quando vocês chegaram, como fizeram sobre a internet no celular? Ah, sim. Quando a gente chegou, na verdade, eu tinha contratado uma internet internacional, né? Só que não funcionou muito bem, pra falar a verdade. Então, praticamente, a gente só ficou com internet, assim, do aeroporto, assim, no meu processo, né? E... Foi meio chocante também ficar sem internet, né? Que a gente é Nossa. muito acostumado com a internet. Mas é E- porque acho que foi, no meu caso, acho que foi mais essa frustração, assim, de não poder me comunicar com a minha família. Sim, a gente não conseguia avisar que a gente tinha chegado, né? Nossa, eu fiquei muito, muito frustrada, né? Quando eu cheguei aqui. Porque não tinha internet e a gente também não sabia onde tinha internet, né? Tipo, a gente achava que nas conveniências tem internet. Não tinha, a gente foi lá, né? Inclusive. Então, a gente só foi conseguir 1 ou 2 dias depois que a gente chegou, né? Sim. O Tantocha que trouxe a gente falou que tinha uma brasileira numa operadora que fazia o serviço, né? Foi E depois... a gente correu lá, né? Pra contratar um plano. E tinha que agendar horário, então a gente ficou um tempo sem internet. Na verdade, foi 1 ou 2 dias, né? Que a gente ficou sem internet. Mas foi um período estranho, assim. Ficar sem internet é meio estranho. Eu fiquei muito, muito ansiosa. Resumindo, eu fiquei muito ansiosa. O bom é que depois que você conversa com a mulher lá, ela já consegue liberar a internet. Então você já sai usando a internet, Sim, né? sim, sim. Foi bem, bem rápido. Então, se você precisar de internet, você consegue. Agora, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria contratado aquelas internet Sim. de viagem, assim, alguma coisa assim. Tem umas empresas aí, tem várias empresas, né? Que eles oferecem, né, o serviço de internet para o mundo inteiro. Hoje eu contrataria sim, porque internet faz muita diferença, viu? Ainda mais uma pessoa que, por exemplo, não sabe falar japonês, não consegue nem usar o Google Tradutor sem internet. Então, fica aí uma dica valiosa para vocês. Pergunta da Ishilu. Como conseguir o visto de moradia sendo descendente de 4ª geração? Interessante essa pergunta. Pra quem não sabe, eu sou descendente de 4ª geração, que a gente no Japão chama de Yonsei, né? Como conseguir? Bom, primeiramente, tem alguns requisitos para ser cumpridos, né? E uma delas é você ter o teste de proficiência da língua japonesa. Além disso, você também precisa de ter um tutor, né? Que vai te apoiar aqui no Japão. E essa pessoa não precisa ser parente, tá? Pode ser algum conhecido seu. Só que ela precisa de ter pelo menos o visto de residente, tá? Residente permanente? Antes era residente permanente, mas mudou algumas regrinhas e agora pode ser de residente. Ou eu posso ser... Então, no caso, por exemplo, um sansei que não tenha visto permanente, mas que tenha visto de residência, pode sim ser seu tutor, tá? Além do mais, é possível trabalhar aqui no Japão sendo descendente de 4ª geração, tá? Mas, para isso, você tem que estar realizando atividade cultural aqui no Japão. E essa atividade cultural pode ser você estar frequentando alguma escola japonesa para aprender a língua, aula de culinária japonesa, pode ser taiko também, né? Mas esse visto, por não ser muito comum ainda, há muitas Agências que não agências pegam. empreiteiras que não desconhecem sobre esse tipo de visto, né? Sim. Tanto que quando a gente estava procurando emprego aqui no Japão, teve algumas empreiteiras que não queria pegar Kaori por ser de 4ª geração, sendo que é normal e é possível trabalhar normalmente sendo Yonsei. Sim. Então, se você tem dúvidas, qual que é o primeiro passo que precisa dar, né? Para conseguir esse tipo de visto, eu recomendo você entrar em contato com a People Travel, que é a nossa nova parceira aqui do canal. Essa agência, a gente sabe que tem conhecimento sobre visto de 4ª geração. Sim. E para tirar esse visto é um pouco mais complicado. Então, o que a gente recomenda é contratar realmente uma agência, porque esse processo É bem chatinho e você provavelmente vai ter muita dor de cabeça. Next question. Rei Grazi 12 perguntou: o que a fábrica onde vocês trabalham faz? Bom, a fábrica, eu acho que eu já respondi num vídeo anterior de rotina, mas a fábrica que a gente trabalha basicamente produz máquinas industriais. Tanto parte logística quanto processamento de metais, né? Então são máquinas grandes. Por exemplo, a parte que eu trabalho, o meu setor, faz a parte de processamento de metal, né? As máquinas. Então é máquina de cortar aço,
máquina de dobrar, máquina de usinar, toda essa parte de processamento de metais. Caiu o barulho do avião. Tchau. Wait a moment. Be patient, please, guys. O meu setor faz máquinas que transportam caixas, né, dentro do galpão de logística de um lado para outro, né? E eu faço a montagem dessas maquininhas, tá? E essa parte de logística é muito interessante, que eles fazem tudo automatizado. Então, tem umas máquinas de guardar a caixa nas prateleiras, né, nos porta-pallets, é tudo robozinho que faz, é bem interessante. É bem legal. Próxima pergunta da Belly Ayumi. Vocês já trabalharam na Chatorese? Ou sabe como é lá? E pra quem não sabe, Chatorese é uma loja de doces, sobremesas. Olha aqui a fachada da Chatorese. Que vende todo tipo de sobremesa possível. Seria como se fosse uma sodier com mais opções. Sodia do Japão. Sim. E sim, nós trabalhamos lá. Inclusive foi o nosso primeiro trabalho aqui no Japão. A gente já falou, né, como que foi a nossa história. E então, se vocês quiserem lá assistir esse vídeo aqui, vou deixar aí pra vocês nos cards e na descrição também. Mas vamos explicar assim, resumidamente. A Chatorese é uma empresa que faz alimentos, né? Então a questão de trabalho em si é um trabalho corrido. É produção de linha, então é um pouco corrido. Os horários também não são muito agradáveis e as folgas também são meio que diferentes do restante das fábricas. Mas, apesar de eu estar falando que parece ser uma coisa ruim, era um ambiente muito legal de se trabalhar, né? Então era um ambiente tranquilo. As pessoas, os líderes, né, em geral eram de boa. Então, a gente teve uma experiência boa. No geral, a gente gostou muito de trabalhar lá. O que nos motivou a trocar de emprego foi mais a questão do salário. Porque ela pagava pouco, né? Próxima pergunta é do Gin9598. Existe algum tipo de estabilidade, ainda que mínima, no seu trabalho? Quais são os direitos em caso de demissão? E sobre as perspectivas de longo prazo, por exemplo, em 10 anos, como estará o trabalho que vocês fazem? Será necessário? Existe essa discussão com japoneses estrangeiros da fábrica? O salário cresce acima da inflação? São várias perguntas, no caso, né? Vamos começar por parte. Se existe algum tipo de estabilidade na nossa fábrica? E eu respondo, sim, existe, mas não é tão estável também. Né? Eu acho que a gente tá falando da Chatorese, a Chatorese era bem estável. Bem mais estável. Porque o pessoal não mandava o pessoal embora quase nunca, assim. Sim, era muito, muito difícil. Por mais que a produção caía, ele segurava o pessoal. Sim. Agora, nessa fábrica que a gente tá trabalhando, eu vejo muito mais demissão. Sim, é mais comum, né? Sim, então, quando cai um pouco a produção, eles já demitem. É que o que acontece? Aumenta a produção, eles contratam bastante gente. Aí começar a cair, eles não têm o que fazer, não têm a necessidade, né, de manter as pessoas, os trabalhadores, então eles são meio que obrigados a demiti-los, né? Sim. Mas o que eu posso dizer é que, assim, não sei se funciona de fato, mas o que eu acho é que se você trabalha bem, não falta, faz as coisas certinho, eu acho que dificilmente você vai ser mandado embora, mesmo com essa instabilidade, assim. Sim, eles vão escolher os melhores pra ficar, né, provavelmente. Sim. Tanto que nos últimos tempos, no setor do Bruno, teve demissões, né? Sim. Demitiram quase metade do pessoal lá. Uhum. E o Bruno ficou. Então vai depender muito. E uma outra coisa. A gente tá falando desse caso porque a gente é Haken, né? Que Haken é empreiteira. seria isso, empreiteira. Porque se você for contratado direto da fábrica, aí é quase impossível dos caras te demitir. Na verdade, eles não podem te demitir, né? Então, aí a estabilidade é garantida. Uhum. Mas para você ser contratado como Seishain, que é efetivado mesmo, né? É mais difícil. Tanto que eu conheço brasileiro que ficou, sei lá, 30 anos na mesma fábrica e só foi ser efetivado, sei lá, 3 anos atrás. Então, essa coisa de, né? Mais difícil. Mais difícil ser efetivado. Como funciona a partir da demissão, né? Se tem algum direito. O único direito que teria seria mais a questão do seguro-desemprego, né? Só que, se não me engano, você tem que ter um tempo mínimo, né, na empresa, né? Senão também você não consegue pegar esse seguro-desemprego. Vai depender da empreiteira também, ela pode te pagar as férias, né, que é os UQ. E também, algumas empreiteiras preferem, de vez de te demitir da empreiteira, é porque você é contratado da empreiteira, né? Você não é contratado da fábrica. Então as empreiteiras
às vezes elas procuram outros empregos para você também. Sim. Então acho que essas opções, mas acho que direito mesmo é seguro-desemprego. Né? Aí a próxima pergunta, sobre perspectiva de longo prazo. Daqui 10 anos, o trabalho que nós fazemos será necessário? Não sei. É uma pergunta bem difícil, complexa. Pra se viajar, né? Mas, tipo, tem trabalho. Eu digo trabalho de fábrica em si, né? Que eu vejo que é bem fácil ser substituído por robô. Então, alguns trabalhos da Chatoreis, por exemplo, que era a linha de produção, que você ficava fazendo isso aqui, os caras já botavam robô. Sim. Então, tem coisa que é fácil de colocar algum robô para estar no seu lugar. Só que tem algumas outras coisas que já é um pouco mais personalizada, assim. Você tem que fazer várias coisas diferentes. Aí o robô, por exemplo, já não é muito fácil de colocar um robô para fazer isso. Não é tão simples assim também. Então, por mais que seja trabalho de fábrica, de chão de fábrica, vai ter muito emprego ainda para a pessoa, né? Acho que sim, daqui 10 anos. O salário cresce acima da inflação? É que a gente tá num ponto um pouco incomum, né? Porque o Japão passou muito tempo sem inflação, até inflação negativa. Então, tanto os preços das coisas quanto os salários, acho que ficaram iguais. Agora que tá começando a aumentar a inflação no Japão, teve um aumento de salário pra gente, mas eu não sei se foi condizente com a inflação. Provavelmente, pelo que a gente sentiu, não, né? Porque as coisas que a gente compra aumentou bastante, o salário não aumentou tanto assim, mas é que a gente tá num ponto que começou a ter inflação no Japão, então a gente não sabe direito como responder essa pergunta. Agora, pode hora de brincar. Oi, Sean trabalhou, filha. Nossa, dá frio na barriga isso aqui. Oxi. Nem vou balançar, vai que o bagulho quebra. Gorda, tá tremendo. Para. Chega, gente. A próxima pergunta é da Murasaki021. Gosto muito dos seus vídeos juntamente com o Bruno. Muito obrigada. Thank you. Tenho uma dúvida. Para conseguir uma estadia temporária ou emprego no Japão, necessariamente precisa ser descendente de japoneses? Ou ter alguma formação específica? Espero que tenha entendido minha pergunta. A gente entendeu. Bom, basicamente, para você vir trabalhar, que nem a gente trabalha em uma fábrica, através de uma agência, né, que geralmente é no Brasil, sim, precisa ser descendente. Se você for casado com um descendente, você consegue vir até terceira geração. Agora, se você não tem descendência nenhuma e também não é casado com nenhum descendente, bom, primeiramente, acho que a forma mais fácil seria por intercâmbio. Só que tem uma estadia máxima, se for um intercâmbio de língua, de 2 anos. E nisso, eu acredito que você ainda possa fazer alguns bicos, trabalhar um pouquinho, mas não como a gente trabalha. A segunda forma que seria vir com uma bolsa de estudo, através de uma bolsa de estudo, também seria intercâmbio, né? Mas esses casos é muito mais difícil, eu acredito. É que o primeiro caso que seria intercâmbio, você teria que ter dinheiro para pagar o intercâmbio, né? Sim. No segundo caso, você teria que ser melhor que muita gente para conseguir a bolsa. Tem algumas bolsas, né, que oferecem esse tipo de programa, né? Que seria a MECT, que eu acho que é a mais famosa e mais completa, talvez, né? E também tem outros como a JICA, só que essa parte já não conheço tanto assim. Essas seriam as possibilidades. E a terceira, e eu acho que é quase impossível, talvez, né, digamos, que é uma possibilidade muito, muito, muito difícil e muito específica, que é você virar trabalho aqui no Japão. Só que, o que acontece? Para virar trabalho, primeiro, você provavelmente tem que ser qualificado, você tem que ter uma qualificação, você tem que ser formado em alguma coisa, em alguma área, né? E uma empresa aqui do Japão te contratar diretamente. É a única forma que, pelo menos, eu conheço para vir trabalhar assim sem ser descendente, tá? Essas empresas exigem o conhecimento da língua japonesa ou da língua inglesa, o inglês, né? Então, é um caso muito, muito, muito específico que você conseguiria vir aqui sem ser descendente. Lu, o Japão aceita aplicar o diploma brasileiro? Interessante. Pelo que a gente estava pesquisando, tem algumas profissões que são regulamentadas aqui no Japão. Por exemplo, dentista, médico, o que mais que tinha? Advogado. Essas profissões que precisam ter uma certificação, elas são muito difíceis de você conseguir trabalhar aqui no Japão com o diploma do Brasil. Você vai ter que fazer prova, vai ter que... Pelo que eu andei pesquisando, essa prova é feita toda em japonês. Então você tem que ter o domínio da língua. Além disso, vai ter que provavelmente fazer um cursinho aqui no Japão para fazer essa prova, né? Que é
relacionado a assuntos técnicos da área. Basicamente é quase impossível você aplicar se for área regulamentada. E eu acho que principalmente questão que mexe com o corpo humano, né? Então, médico, dentista, até cabeleireiro você vai precisar... Para você atuar como cabeleireiro aqui no Japão, você precisa de ter uma prova. Sim. E pelo que eu tava conversando com o meu cabeleireiro, a prova, você tem que ficar 2 anos na escola aqui japonesa. Nossa. Estudando, tem a prova teórica e a prova prática. Então é bem difícil também até para tirar essa certificação de cabeleireiro. Agora, para outras profissões como engenharia, a parte de computação, essas partes não são regulamentadas. Então o que você vai ter que fazer para conseguir emprego nessas áreas é provar que você tem capacidade para atuar nesse segmento, né? Então, com base na sua experiência, com base no que você estudou, você prova para a pessoa que você tem capacidade para agregar na empresa dela. E como eu já disse anteriormente, você vai ter que ter o inglês ou o japonês. Sim. Senão não tem como. E inclusive, muita gente pergunta, né? Eu vejo nos comentários que pergunta por que o Bruno não atua como engenheiro aqui no Japão. Porque é uma possibilidade, ele pode estar atuando sim, mas por quê? Na verdade é por vagabundice, né? Hoje. É que, tipo, ainda não fui muito a fundo. Eu me candidatei em algumas vagas, mas eu nunca cheguei e comecei a procurar... Direito. Procurar direito, me inscrever em todas as vagas para conseguir emprego. Acho que é mais falta de vontade, talvez, sei lá. Porque, pra quem não sabe, o Bruno sabe inglês sim, tá? Teria essa possibilidade, sim. Tem vários exemplos que pessoal que consegue emprego aqui no Japão, né? Uhum. Próxima pergunta é da Fabiana Kokumai. Você daria aula de japonês para iniciantes? Eu não daria aula de japonês para iniciantes porque eu sou iniciante. Eu acho que essa pergunta não foi pra você. Bom, a pergunta eu também não daria. Por quê? Eu recebi muitos comentários, inclusive, falando por que você não dá aula de japonês, que sei lá o quê. Mas, o que acontece, gente? Eu sei o japonês, só que eu também não domino 100%, digamos, né? E também, o meu japonês não é japonês pra ensinar. É o japonês que eu sei pra mim, se é que vocês me entendem. E também, outro ponto é que eu sou péssima pra ensinar as pessoas. Eu não consigo nem ensinar o Bruno direito. Gente, algumas pessoas perguntam, por que você não aprende japonês com a Kaori, não sei o quê. É porque a gente briga se ela começa a me ensinar japonês. Então é melhor a gente não. Eu sou péssima em ensinar pessoas, então não daria bom. Vixe, essa daqui eu não sei pronunciar. LARXRS perguntou: qual o gasto mensal com lazer de vocês? Vocês saem muito? Viagens longas, etc. Como eu disse no vídeo de custo de vida, né? A gente não tem assim um valor fixo, né? Que a gente separa de lazer por mês. Olha, teve meses que a gente teve lazer quase zero. Sim. E teve meses que a gente teve lazer, sei lá, de 80 mil. Uhum. Então... varia muito, né? Vai depender muito de quanto que a gente tá ganhando no mês. Sim. A gente faz viagem longa, só que com planejamento. A gente já viajou para Hokkaido, para Okinawa, para Kobe também. A gente ficou bastante tempo, 4, 5 dias, né? Acabam custando bastante dinheiro, né? Money. Mas é a viagem que a gente planeja, a gente vai guardando todo mês, né? Próxima pergunta é da Erika B. Lopes. Adoro acompanhar vocês. Muito obrigada. Thank you. Qual país, sem contar o Brasil e Japão, vocês têm vontade de conhecer? Tem vários. Vamos falar top 3. Primeiro top 3. Você. Top 3? Não, eu vou falar, no momento, eu tô com muita vontade de conhecer a Tailândia. Então, no momento, talvez seria a Tailândia. Até mesmo porque seria uma coisa mais acessível pra gente. O pessoal fala que viajar pra Tailândia é muito barato. Então, na possibilidade de hoje, Tailândia. Geralmente aqui na parte da Ásia fica muito barato pra gente, né? A parte de Tailândia, Filipinas. O pessoal fala que é muito barato. Uhum. Mas os meus países que eu gostaria muito de visitar seria a parte da Itália e dos Estados Unidos. São os 2 países que eu gostaria de visitar. Só que para ir para esses países é bem caro. Eu também tenho vontade de conhecer a Coreia do Sul. Espero que em breve eu consiga visitar. Gente, só pra vocês terem uma ideia que eu fiquei muito chocado. Aqui o hotel no Japão, a gente paga mais ou menos, quando é um hotel barato, 10 mil ienes. Meu amigo falou que lá na Filipinas
É tipo 2.000 ienes a diária. 2.000? Então é muito barato. Nossa, é muito barato. Muito barato visitar. Tipo, você vai ficar 5 dias, você vai pagar o preço de uma diária aqui no Japão. Nossa, de então hotel. compensa, hein? Por isso que eu falo que deve ser muito acessível aí pra esses países. Próxima pergunta é do Bonecão KKK. Boa tarde. Eu fiquei curiosa sobre dirigir no Japão. A mãe é inglesa, né? Diferente do Brasil, vocês já dirigiam antes de ir pra aí? Se sim, foi difícil de acostumar? Deu uma bugada na mente? KKKK. Sim, a gente já dirigia no Brasil. Foi muito estranho. Sim. Foi Era muito confuso. engraçado, meu. Porque além de você sentar pro lado direito, a parte da seta também é ao contrário. Então aqui no Brasil, a direita se liga ao para-brisa, né? E a esquerda é a seta. E aqui no Japão é ao contrário. Aqui é a seta e aqui é o para-brisa. E aí, quando eu tava fazendo aula, meu, pra fazer a prova... Fazer a troca da carta, Mano, né? toda hora eu ligava o para-brisa, meu. Eu ia dar seta, o bagulho... Vrum, 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 vrum. E é muito zoado isso. É muito confuso. Eu não tive muita dificuldade, mas é muito confuso, é muito confuso. Agora eu fico pensando quando eu voltar pro Brasil, meu. Uhum. Se vai dar essa bugada de novo. Eu Eu acho que vai. vai dar bem legal. E Porque a vai ques- ser tudo ao contrário, né? Tanto a questão da rua também, você anda pro Rua. lado esquerdo, geralmente, né? Não. Não. No Brasil anda no lado direito. E aqui você anda do lado esquerdo, né? Então, entrar na rua contramão, sei lá, deve ser zoado. Nossa, eu acho que se quando eu voltar pro Brasil, eu acho que eu vou dirigir tudo errado. Eu tô até com medo. É perigoso. Perigoso, hein? Mas, no geral, eu gosto mais de dirigir aqui no Japão do que no Brasil. Sim, eu também. Porque o pessoal é mais respeitoso, parece. Aqui é bem mais tranquilo dirigir, sinceramente, eu acho, né? Pelo menos. Não tem aquela pressão assim, sabe? O pessoal é bem de boa pra dirigir. E agora a pergunta é da Monique K. 41. Na verdade, gostaria de indicações dos livros que vocês leram sobre finanças. Eu vou começar então. O Bruno já até sabe que livro que eu vou citar. É um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. É o meu livro favorito. A Kaori leu 3 vezes? 3 vezes. Não sei. Mas é um livro muito bom, muito fácil de ler. Você vai entender. É sobre mais a mente mesmo, né? Como... É mais parte psicológica, né? Não, mas esse livro é muito bom porque realmente ele te dá uma direção de como você deve pensar em relação ao dinheiro. Então, eu gosto bastante desse livro. Eu fico bem inspirada quando eu leio esse livro. Bem motivada também para guardar. Então, é um livro que eu indico demais. Então, qualquer pessoa, gente, mesmo pessoa que não tem interesse sobre finança, eu acho que é um livro muito legal de se ler. Então, eu recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição. Acho que o livro que eu recomendaria pra quem nunca leu nada a respeito seria Pai Rico, Pai Pobre. Acho que foi o primeiro livro que eu li, eu gostei bastante. Porque ele ensina o básico, assim, pra você. E aí, com o tempo, você vai se aprofundando. O que é mais que tem de bom? Para casal, eu recomendaria bastante Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu já falei sobre esse livro no canal. É um livro que eu li uma vez só, né? Na época, quando eu li, eu fiquei bem motivada a querer investir. Então foi um gatilho bem bom, positivo pra mim e pra gente, né, na verdade. Eu gosto bastante desse livro porque ele mostra em números. Então você consegue ver os juros compostos, o tempo faz com o seu dinheiro. Então é muito legal esse livro. Pra quem não faz menor noção, eu acho que é um livro bom. Um livro que eu gostei bastante também é um que chama O Jeito Interlink de Investir. Achei bem legal também. Eu acho que o Bruno leu mais livros do que eu. Eu não li tantos livros de finança ainda. Nossa, teve uma época que eu lia bastante. Sério? Agora eu parei, porque o livro aqui no Japão é muito caro. Quem quiser patrocinar nós, que vende livros aqui no Japão, estamos abertas para parcerias. Gente, muito obrigada a todo mundo que deixou a pergunta, né? Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Foi muito divertido estar respondendo essas perguntas. E é isso. Até mais, tchau! Tchau.